Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero mostrar para você como uma talvez simples decisão de design de código pode impactar negativamente a experiência de uma outra pessoa que vai ter a obrigação de manter o código que a gente escreveu. E para conseguir mostrar isso para você na prática, eu vou utilizar o Copilot simulando essa outra pessoa que tem que tomar uma decisão baseada no código que você, no caso eu, escreveu. Beleza? Então se liga aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui um exemplo montado de troca de figurinhas de álbum da Copa do Mundo. Então basicamente as classes que existem aqui são classes que eu criei bem focadas nesse processo de troca de figurinha. Então a gente tem aqui uma classe que chama álbum. O álbum tem figurinhas que você cola, né? Tem as figurinhas coladas e tem as figurinhas repetidas dentro desse álbum. E a gente pode trocar figurinhas de um álbum com outro, que nem quando você vai trocar figurinha do seu álbum com outra pessoa, aí, né? Em época de Copa do Mundo, masculina, feminina, e por aí vai. E aí, entre as lógicas que existem aqui, né, nesse processo que eu implementei, tem esse método aqui, ó. Descobre figurinhas que não tem. Então, eu tenho um álbum na mão, eu quero descobrir. Eu tenho o álbum 1 e o álbum 2. E o álbum 1 quer descobrir as figurinhas que ele não tem, que o álbum 2 tem. Então, basicamente é isso que faz. Só que aqui tem um detalhe interessante. O nome do método é descobre figurinhas que não tem. Mas aqui na implementação do método, a implementação olha para as figurinhas repetidas do outro álbum aqui no caso, né? Então, eu vou olhar, o álbum 1 vai olhar nas repetidas do álbum 2, quais são as figurinhas que ele não tem, o que faz todo sentido, né? Quando você vai trocar figurinha na banca e por aí vai, na mesa de troca de figurinha, você vai olhar não nas figurinhas que a outra pessoa colou, e sim no bolo de repetidas dela. Mas, olha que o nome do meu método é o nome que chama Descobre Figurinhas que não tem. Pô, descobre figurinhas que não tem, talvez faça a pessoa que está lendo esse código pensar, então eu vou dar um álbum que tem X figurinhas e o outro tem Y figurinhas e vou fazer o diff disso daí. E aí o parâmetro também talvez ajude menos do que deveria aqui, né, nessa minha decisão. Eu recebo como argumento um outro álbum. Por que que eu fiz isso? Eu geralmente tenho um viés de receber como parâmetro, por mais que eu queira consultar apenas uma informação de algum determinado objeto, então aqui eu só quero pegar as repetidas desse álbum, eu tenho um viés de receber sempre uma referência para o objeto que representa um conceito maior aí dentro do sistema. É um viés que eu tenho, que eu fico tentando me controlar, obviamente. De vez em quando eu percebo mais cedo e tento combater utilizando o princípio, por exemplo, da segregação por interface, né? Crio uma interface, aqui eu poderia criar uma interface que chama tem repetidas, o álbum implemento tem repetidas, eu recebo aqui uma tem repetidas e eu isolo ali, né, os métodos que esse ponto do código poderia chamar e tudo mais. Eu poderia fazer isso aqui também. Só que olha que curioso, aí eu cheguei aqui, eu estava com esse código e eu pedi para o Copilot Chat gerar para mim os testes. E ele gerou bons testes e um dos testes foi esse, né? Para aquela classe inteira. Descobre figurinhas que não tem. Só que olha como ele fez. Ele cria aqui, né, as figurinhas. Então figurinha 1, 2, 3, adiciona as figurinhas 1, 2 e 3 no primeiro álbum. Aí depois ele pega e adiciona no segundo álbum as figurinhas 1 e 2. E aí ele vem aqui e faz assim, né? Outro álbum, descobre figurinhas que não tem no primeiro álbum. E aí ele espera que seja retornada a figurinha 3. Tá para reclamar dessa geração de teste? O nome do método é descobre figurinhas que não tem. O álbum 1 tem 3, tem figurinha 1, 2 e 3. O álbum 2 tem figurinha 1 e 2. E o álbum 2 agora quer descobrir as figurinhas que ele não tem do álbum 1, que pode ser a 3. Não dá para reclamar, pelo menos eu não acho que dá para eu reclamar dessa geração. E olha que tem, se eu não me engano, tem um artigo ou dois que fala especificamente sobre a geração de casos de teste pelo Copilot. Não sei se ele fala lá do Copilot Chat. O Copilot aqui em si, né, o Copilot Labs, ele só suporta a geração, pelo menos nesse momento que eu gravo aqui o vídeo,
e na versão do plugin que eu tenho, geração de testes para JavaScript e TypeScript. Mas o Copilot Chat gera testes para, pelo menos eu acho que para a linguagem que você tiver aí. E aí, ele gerou o teste errado. Esse teste aqui não passaria dado a minha lógica. E talvez se eu fosse contabilizar para o artigo, eu contabilizaria, olhando de uma maneira fria, que ele gerou o teste errado. Mas será que ele gerou errado mesmo? Ou ele gerou errado foi um sinal que o nome do meu método, ou talvez a parametrização do meu método, não desse o melhor contexto para que eu fornecesse esse melhor contexto para que o Copilot Chat conseguisse dar um chute interessante de teste aqui. Eu fiquei pensando muito nisso depois que eu refleti sobre esse teste que ele gerou. E aí eu cheguei, pelo menos nesse momento que eu gravo o vídeo, na conclusão que é o meu nome de método, que não é semântico o suficiente, combinado com o parâmetro, dá uma azuretada aqui na parada. Foi isso que eu cheguei, é a conclusão que eu cheguei, pelo menos nesse momento. E aí, obviamente, que você pode pensar, aí eu comecei a pensar, né, o que é que eu poderia fazer. E eu fiz aqui alguns testes para ver se eu conseguiria dar mais semântica para isso daqui, se eu conseguiria explicar mais coisas. Então, uma das opções que eu pensei foi, poxa, eu poderia, aqui, né, uma boa prática, eu colocar um comentário que é público, explicando um pouco, né, do porquê que isso daqui existe, né, o que ele deveria fazer, sem botar detalhes aqui do como. A ideia é que você, né, não exponha o como no comentário que é público do seu método, porque se você fizer isso, o seu comentário fica menos estável que se você mexer no como, tipo uma refatoração mais tática, você vai ter que mexer no comentário e não é isso que você quer, né? Você queria mexer no comentário se você mudasse o que o método faz. Ele fazia A, ele passou a fazer B. E aí não tem como seu comentário geralmente resistir a isso. Então, aí eu botei um comentário, mas eu senti que vazou detalhes de implementação aqui do comentário, e mesmo vazando detalhes de implementação, ele não conseguiu acertar. Então, o que eu fiz aqui para tentar fazer ele acertar foi o seguinte, eu vou apagar aqui, eu vou apagar esse teste que ele tem aqui, e eu fiz o seguinte aqui, ao invés de receber uma lista, um álbum com uma referência para outro álbum, eu vou dizer agora aqui, ó, que eu vou receber, na verdade, uma coleção aqui, ó, de figurinhas, né? Uma coleção de repetidas do outro álbum, né? Vou colocar aqui um nome de método que dá algum sentido, um nome de parâmetro que dá algum sentido. Aqui vai ser as repetidas do outro álbum que eu quero fazer aqui, né? É isso? Repetidas aqui, ó, do outro álbum. Então, por que geralmente essa não é a minha primeira decisão? Quando eu boto aqui que eu quero receber uma coleção, eu acho que eu deixo o parâmetro do método mais aberto. A pessoa pode passar qualquer coleção de figurinha, a quem vai chamar, né? Pode passar qualquer coleção de figurinha, pode passar a coleção de figurinha do outro álbum, mas pode passar a coleção de figurinha do mesmo álbum. Quando eu recebo o álbum, quem vai chamar também pode passar a referência para o mesmo álbum? Pode. Mas pelo menos na minha cabeça aqui, né, quando eu estou pensando aqui no método, quando você vai desenhar, escrever o seu método, pensar no parâmetro e tudo mais, a ideia é que você forneça a interface de uso, né, a API de uso, que mais facilite quem vai chamar. E aí eu entendo que se eu recebo aqui um outro álbum, me pareceria estranho que quem estivesse chamando fizesse álbum 1, descobre figurinhas que não tem, passando o álbum 1 como argumento no código de produção. Me parece que seria estranho. Mas a pessoa, obviamente, né, quem fosse chamar poderia fazer aqui. Aqui uma outra coisa que eu poderia fazer, aqui no comentário, eu poderia botar aqui, eram repetidas do outro álbum, beleza? E aí eu posso vir aqui e coloco aqui, né, num comentário que é público e dizendo, olha, me passa aqui as figurinhas repetidas de um outro álbum. Então eu coloquei isso daqui e agora eu vou pedir para ele gerar de novo aqui, né, os testes para essa classe. Generate testes. Então começou a gerar aqui. Vamos analisar agora aqui, né, o que ele gerou. Eu dei um pausezinho aqui para já pegar para você. Aqui é uma coisa curiosa, né? Ele por algum motivo gerou agora os métodos aqui meio que usando aquele princípio do should e por aí vai. Só para sempre lembrar que o Copilot Chat, né, esses modelos, eles, quando você pensa em inteligência, é isso, né? Eles são
uns excelentes chutadores. E aí, eles utilizam ali, né? Eu não consigo explicar no detalhe, porque eu não manjo no detalhe ali dos LLMs e tudo mais, mas eles se utilizam no contexto que você dá para buscar o melhor chute, e esse chute vai variando, de vez em quando você dá o mesmo contexto, e ele te retorna um outro chute, ou pelo menos partes diferentes ali, né? Mas vamos olhar aqui, ó, no chute aqui, ó, não é esse aqui, should find figurinhas that are not in album. Então, olha só, ele veio aqui, né, criou aqui as figurinhas 1, 2, 3 e 1, adicionou essas 4 figurinhas, né, com uma repetida aqui, né, que é essa 1. Depois ele criou aqui uma variável que chama repetidas do outro álbum, com a 2 e a 4. Então aqui, o primeiro álbum aqui, né, o álbum original tem a 2, mas não tem a 4. E agora ele bota aqui, ó, álbum descobre figurinhas que não tem, repetidas do outro álbum, que tem a 2 e a 4, e ele espera que ele me retorne aqui a coleção só com a 4. Então basicamente é isso que ele está falando aqui. E esse é um teste que já seria um teste ok. Então percebe isso aqui. Aqui para mim, então eu vou só tirar aqui rapidinho, falar aqui com você, né, no cara a cara. O Copilot conseguir acertar, sugerir, né, chutar o teste correto, uma vez que eu mudei o parâmetro, por exemplo, fala muito como é a relação humana quando a gente está desenvolvendo software, pegando um código, muitas vezes corporativo mesmo, da empresa e tal, que não foi você que codou. Então, eu poderia ter deixado esse código lá no sistema de álbum virtual da FIFA, sei lá se era FIFA, da Panini e tudo mais, que é que você baixa no celular e tem lá uma lógica de trocar a figurinha. E aí eu poderia ter vazado dessa empresa, outra pessoa ia chegar, ia ter um método lá que descobre figurinha que não tem. Será que ela ia sacar de primeira que aquele descobre figurinhas que não tem, ele na verdade olha para o bolo de repetidas do outro álbum? Não sei, eu acho que não. Óbvio, é difícil saber aqui, mas foi muito legal usar o Copilot para fazer esse exercício. Aconteceu durante a minha gravação aqui do módulo de Copilot da jornada, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre se eu tinha sido, né, o mais semântico possível no nome do método, nos parâmetros, e aí eu pensei que era um caso interessante para gravar aqui para o canal. Então, basicamente é isso. Acho que a mensagem que fica aqui, né, para a gente é que cada decisãozinha dessa que você toma em coisas que são públicas no seu código, de fato, vai influenciar a próxima pessoa, as próximas pessoas que vão manter aquele seu código. Lembra disso, né? Quando a gente pensa em qualidade de código na perspectiva da empresa que você trabalha, aquele código vai ficar ali depois que você sai e outra pessoa vai manter. Então, para a empresa, obviamente, é muito importante para ela que os códigos que vão ficando naquela empresa sejam mais facilmente manuteníveis, que você consiga entender o que aquela parada faz o mais rápido possível. E aí o design do seu código tem um papel nisso, que é importante. E para você, obviamente, né, essa é uma característica, e quanto mais você incorpora, mais valor você gera para as empresas e provavelmente mais desejável a gente fica para as empresas quando a gente tem aí, né, essa capacidade de reflexão e tudo mais. Então, enfim, eu achei que foi um caso legal de um código que eu mesmo escrevi e que a máquina não conseguiu atuar da maneira esperada por conta de uma decisão ruim que eu mesmo tomei, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder também, beleza? Mas era isso, tchau!